Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade que cartas psicografadas não podem ser admitidas como prova em processos judiciais por carecerem de confiabilidade mínima. O caso analisado envolvia 2 homens acusados de homicídio qualificado e 2 tentativas de homicídio em que a acusação apresentou uma carta psicografada supostamente escrita pela vítima. Tanto o juízo de primeiro grau quanto o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul aceitaram o documento como prova indireta a ser analisada em conjunto com outros elementos. No STJ, o colegiado da sexta turma deu provimento ao recurso para declarar a inadmissibilidade da carta psicografada como prova e determinar a retirada dela do processo. O relator, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que não há comprovação científica sobre a existência de vida após a morte ou de comunicação com falecidos. Schietti explicou que no sistema jurídico, as provas devem ser legais e confiáveis, possuindo capacidade racional de esclarecer os fatos. A liberdade de apreciação do juiz não é ilimitada e deve respeitar critérios racionais e científicos. Schietti explicou que nos julgamentos do Tribunal do Júri, o magistrado deve filtrar provas que possam induzir os jurados a erro. Elementos irracionais, como a psicografia, podem comprometer a imparcialidade do julgamento. O ministro enfatizou que a crença na psicografia é um ato de fé e não um meio de prova racional. Assim, a carta não é ilícita, mas sim irrelevante para o processo judicial. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu de forma unânime que um banco condenado a indenizar cliente vítima de fraude com cartão de crédito tem direito de regresso contra a instituição credenciadora responsável pela máquina usada no golpe. No caso analisado, o banco buscava o ressarcimento de cerca de R$10 mil, valor pago ao consumidor lesado. Alegou que a credenciadora contribuiu para o crime ao credenciar indevidamente o falso comerciante e lucrar com taxas sobre transações fraudulentas. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia entendido que a credenciadora era mera intermediadora financeira, sem culpa ou relação direta com a fraude. No STJ, no entanto, o colegiado da quarta turma deu parcial provimento ao recurso para reconhecer o direito de regresso do banco contra a credenciadora. A relatora, ministra Isabel Galotti, destacou que todos os integrantes da cadeia de serviços bancários respondem solidariamente pelos danos ao consumidor, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A ministra explicou que, embora o consumidor não possa chamar outros responsáveis ao processo, o fornecedor condenado pode buscar ressarcimento em ação autônoma contra os demais, conforme o artigo 13, parágrafo único do CDC. Galotti ressaltou que as credenciadoras têm deveres legais e regulatórios, como verificar a idoneidade dos lojistas, manter cadastros atualizados e adotar controles antifraude. O descumprimento dessas obrigações pode gerar responsabilidade. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a Fazenda Pública não pode substituir ou emendar a certidão de dívida ativa para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário, mesmo antes da sentença dos embargos à execução. A decisão foi tomada em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1350. Isso significa que ela vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. O relator do caso, ministro Gurgel de Faria, explicou que a inscrição em dívida ativa é um ato administrativo vinculado, previsto na Lei de Execução Fiscal e deve conter todos os elementos exigidos para comprovar a certeza e liquidez da dívida. A certidão de dívida ativa, por sua vez, é um título executivo extrajudicial produzido unilateralmente pela Fazenda Pública e deve refletir fielmente o termo de inscrição do crédito. Segundo o ministro, essa estrutura garante o direito de defesa do devedor, já que a certidão de dívida ativa é o documento que dá início à execução fiscal. Alterar o conteúdo dela após a emissão poderia comprometer a legalidade e a segurança jurídica do processo. Gurgel de Faria ressaltou que a deficiência na indicação do fundamento legal da dívida não é um simples erro formal passível de correção pela substituição da certidão.
O vício atinge a própria inscrição do crédito, exigindo revisão administrativa completa e não apenas a troca do título. Para o relator, a certidão de dívida ativa é o espelho da inscrição do crédito e qualquer falha nessa origem invalida o título executivo. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.